A paz do nosso Papai Yauch, meus queridos irmãos, que é o irmão Marcos Vinícius. Estou aqui para dar o meu testemunho de fé, assim como parte dos nossos irmãos fizeram, e para mostrar como foi a nossa decisão de vir para BH, para Minas Gerais, as dificuldades que tivemos. O meu testemunho vai ser basicamente, meus irmãos, do momento que eu conheci Al e Alcha até os dias de hoje, assim. Bom, eu sou natural lá do Paraná, Londrina, só que eu já vivia em Maringá há 15 anos. E assim como grande parte dos irmãos, eu também já fui em denominação. Eu era adventista do sétimo dia, né? Foi lá que foi a minha ex-esposa que me apresentou à igreja adventista. Ela é adventista desde berço, praticamente. Então ela que me mostrou a doutrina adventista. E naquele momento eu entendi aquela mensagem e aceitei, né? E eu criei naquele momento que a igreja adventista era a igreja remanescente, né? Por causa dos mandamentos, por causa dos sábados, né? Já que as outras denominações não, não, não têm esse entendimento, né? E aí casei com a minha esposa, né? Namoramos, casamos e aí caminhamos juntos, né? Nessa doutrina, nessa mensagem e acreditando que realmente a igreja adventista era a igreja remanescente. Só que daí chegou setembro de 2019, quando eu encontrei o irmão Romilson no YouTube. Encontrei o irmão Romilson no YouTube e aí aquele nome entrou dentro de mim. Aquela mensagem que ele falava, aqueles nomes, Yau e Yaucha, entrou dentro de mim e me impactou, sabe? E aí eu falei assim, eu vou ver o que ele fala sobre o sábado, né? Para entender, porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem impactante naquele momento, né? Aí você via uma pessoa humilde entre aspas, né? Mais simples falando, né? Daquele jeito, trazendo aquela mensagem, você queria entender, né? Mas daí eu procurei um vídeo que ele falava sobre o sábado para ver qual que era o ensinamento dele. Mas daí ele falou contra o sábado. Mas mesmo assim eu não me importei, o nome já tinha entrado em mim, o nome Yau e Yauch. Aí eu continuei vendo os vídeos dele e cada dia mais a mensagem foi entrando dentro de mim. E aí no final do mês de setembro, que eu me lembro, já tinha abandonado a igreja adventista. Só que abandonei a igreja adventista, só que eu tinha uma mulher adventista, né? E aí começou os problemas, porque a gente fazia tudo junto, né? Como a gente tinha a mesma fé, caminhávamos juntos, a gente ia para o mesmo lugar. Só que agora eu não cria mais naquela mensagem. Eu crio em Yau e Alcha. E aí a gente começou a caminhar por caminhos diferentes. Porque eu tentei mostrar para ela não aceitou, não entendeu, né? E disse que era heresia, como todos falam, né? E, e aí eu fui seguindo, né? Sem ela. Ela ia para a denominação dela e eu ia para os estudos com o irmão Romilson, nessa ilha de Sarto. Aí, em final de novembro, eu achei um telefone do irmão de São Paulo, liguei para dizer que eu queria ser imergido no nome de Alcha. E aí ele passou um telefone do irmãozinho do Paraná, lá de Londrina. Aí entrei em contato e marquei para ser imergido, dia 1º de dezembro de 2019. E aí avisei para minha ex-esposa, né, que hoje é ex-esposa, que estava indo ser imergido no nome de Alcha. E aí ela chorou, né, pediu para mim não ir. E aí ficou no portão chorando quando eu saí. Mas aí eu fui. Fui para Londrina e fui. Aí encontrei os irmãozinhos lá. Até o irmão Robson que tá aqui hoje com a gente.
que é do Paraná também, conheci ele nesse dia. E aí fomos imergidos. E aí na caminhada a gente, esperando o dia 8 de abril de 2020, né? Que era o suposto arrebatamento, dito pelo irmão o mensageiro de Sardes, mas na verdade não era nada disso, mas naquele momento a gente tinha um entendimento. E aí chegou o dia e não aconteceu, né? Teve aquela frustração, como todos que esperavam aquele dia, acho que ficaram frustrados naquele momento. Mas aí passou a hora que ele tinha marcado, passou o dia, o dia seguinte, não aconteceu nada. Mas mesmo assim eu cria naquele nome, Yahweh Yahush, naqueles nomes. Porque estava dentro de mim, eu orava e eu sentia a presença ali de Yahweh quando eu orava naqueles nomes. E aí fui caminhando. Mesmo com o arrebatamento não ter acontecido, eu continuei acreditando no mensageiro de Sardes, nos ensinos. E aí o ano foi seguindo, chegou o final de 2020, né? Aí mesmo o alimento não sendo um alimento que te alimentava, mas eu ainda cria pela pessoa do irmão Romilson ali, né? Do jeito que ele ensinava, eu acreditava ainda naquela mensagem. Aí virou o ano para 2021, chegou março de 2021, ele marcou mais uma data também, mas mesmo assim eu crendo naqueles nomes, né? Aí teve mais uma data, foi frustrado, não aconteceu nada. Só que daí uma semana antes eu já tinha achado o irmão Marco Beethoven e o irmão Shaul Paulo, naqueles primeiros vídeos que eles lançaram, sabe? E também aquela mensagem já falou comigo. E aí, como não aconteceu esse arrebatamento desse mês de março, que ele tinha marcado, o mensageiro de Sardes, eu voltei a ver os vídeos. E aí aquela mensagem foi falando. Depois entrei em contato com a irmã Edna, que ela já estava compreendendo a mensagem dos irmãos de BH. Aí perguntei para ela mandou no grupo que nós participávamos lá, ela mandou áudios dos irmãos ministrando. E aí aquela mensagem de Al Shapai também entrou assim de um jeito em mim que na hora eu aceitei, assim, questão de quando eu ouvi eu já entendi aquela mensagem. E aí eu fui caminhando com os irmãos de BH, né? Naquele momento que só conheci o irmão Marco Beethoven e o irmão Shaul, né, pelo vídeo. E aí depois, posteriormente, a gente vai entender quem era o nosso mensageiro, o irmão Arthur Eliezer. E aí aquela mensagem foi falando, aquele entendimento foi vindo através do nosso mensageiro, e aquela fé foi crescendo, aquele entendimento. O Espírito foi falando com cada um de nós. E aí um mês depois eu já nem via mais mensageiro de Sardes, nada. Deixei para lá os ensinos dele, como o nosso mensageiro também nos ensinou. E aí o ano de 2020 foi crescimento, né? E no casamento foi aquela turbulência, porque cada um seguiu o seu caminho na fé, né? A gente tentava ter uma vida social assim juntos, tal, mas na fé era cada um para um lado. E aí não entendia, às vezes tinha brigas por causa do nome, às vezes tentava falar, mas aí tinha discussão, tinha briga. Aí chegou um momento que eu falei, não falo mais, né? Não vou mais mostrar isso para ela. Aí em 2022 teve a festa do Corpo com as Águias, e eu tinha decidido que ia vir, que ia participar da festa. E aí quando comprei passagem também teve uma briga assim até feia em casa por causa disso. Mas mesmo assim fui. E aí foi maravilhoso aquela festa, né? O entendimento, aí a gente conheceu os irmãos, o nosso mensageiro, nosso papai Micael. E podemos estar lá conhecê-los todos lá pessoalmente e tal. E aí como o papai disse que não ia acontecer nada na volta, ia ser tranquilo, e assim foi. Voltei tranquilo, só que daí eu tive uma conversa séria com ela, porque a instrução que nós tivemos foi que pra gente não fazer pacto com Satanás, em nada na nossa vida cotidiana. E eu não fiz mais. E eu chamei minha mulher naquele momento pra conversar e falei, ó, a partir desse momento eu não te levo mais pra denominação.
Se você quiser ir, você vai com as suas próprias pernas. Se você quiser ir para a morte, você vai com as suas próprias pernas, porque eu não te levo mais, né? E aí a gente tinha a nossa casa, ela também tinha direito, né? Porque a casa era dela também. E aí falei, não permite mais que ninguém viesse orar no nome de Zeus aqui nessa casa. Assim como eu não trazia ninguém para orar aqui em nome de Al, eu também não queria que ninguém viesse orar em nome de Zeus, que nem reunião familiar nem nada. E aí nós conversamos e ela até entendeu, tal. E aí a gente ficou nesse acordo, não levei ela mais em denominação e a gente foi seguindo. Aí chegou a mensagem, venha para BH, venha para Belo Horizonte, né? No primeiro momento, como a gente está num corpo físico, está num corpo humano aqui, limitado, a gente fica com medo. Como que eu vou largar minha família, meu casamento, meu trabalho, meu conforto da minha casa para ir para um lugar que não conheço, né? E quando eu tive em abril lá na festa do Corpo Casares, eu não gostei de Belo Horizonte. Cidade grande, barulhenta, muita gente. Eu não me senti bem assim no caso, para vir morar, né? Mas aí a mensagem era aquela, venha para BH, né? No momento até questionei, no primeiro momento até questionei, até com o Marco Beethoven, falando se precisaria ir e tal. Mas aí o entendimento foi crescendo e o papai estava convocando o exército para todos. E eu senti no coração de participar desse exército, de ir, eu vou para BH. Só que daí tinha que comunicar para a mulher, né? E aí a gente vai demorando um pouco, né? Vai demorando um pouco para falar, mas aí chegou o dia de falar. E aí eu falei, ó, eu tô indo para BH, vou morar lá. Convidei para vir comigo, convidei, não quis vir, insisti, vão comigo, não quero, não largo o meu Deus, ela falou. Não largo o meu Deus. Aí eu falei, então tá bom, eu tenho que ir, eu preciso ir. Ah, mas aí é aquela coisa, né? Você vai largar, vai acabar o nosso casamento, você vai largar a sua casa, a sua família, né? Os familiares também questionaram isso. Você tá louco? Você vai largar sua casa, seu conforto, sua família. Você não conhece ninguém, você tá seguindo um homem que você nem conhece, entende? E aí foi essa luta. Eu acho que todos nós passamos por isso, passaram por isso, os irmãozinhos, né? Mas aí eu tomei a decisão de vir. E aí eu não iria separar, mas aí ela falou que desse jeito ela não queria. Aí ela foi atrás de advogado para fazer a nossa separação. E ela correu atrás disso eu e aí eu assinei o que tinha que assinar, porque nós tínhamos uma casa e um carro, né? E aí eu assinei o que tinha que assinar, nós entramos no acordo, faltava um pouco para pagar da casa, e aí ela ficou com a casa e eu fiquei com o carro. E aí planejei para vir nas festas, na festa das cabanas, né? Nesse momento a gente estava planejando lá, eu ia duas vezes por mês para Londrina para se reunir com o irmão Robson e com a irmã Edna. E aí a gente ia conversando e combinando para vir, né? Aí eles também decidiram ir nessa data. E aí assim chegou o dia de eu partir, né, para Minas Gerais. No dia 5 de outubro de 2022, eu arrumei minhas coisas, o que tinha aqui e tal. E fui saindo, minha esposa ali abrindo o portão e tal. E, e eu confesso pros irmãos que eu chorei naquele momento, meus irmãos, porque você tá largando a sua vida para trás, né? Porque sua esposa tava ali no portão, eu indo, não sabia como que ia ser, né? A gente fica com essa ansiedade, né? Mas já estava decidido que eu ia, porque eu tinha ouvido a voz do Espírito. O mesmo Espírito que falou com Abraão falou comigo. Então eu tomei a decisão de ir. Eu peguei e fui. Aí até encontrei o irmão Robson em Londrina e nós partimos para Minas Gerais. Aí chegamos aqui também, os irmãos já nos receberam, nos acolheram e a vida foi caminhando.
A vida foi caminhando assim. Então, meus irmãos, nada é fácil, nenhuma decisão é fácil de ser tomada. Ainda mais se você sair da sua casa, da sua família, mas essa decisão tem que ser tomada o mais rápido possível. O papai já vem falando isso desde maio, né? Então, nós tínhamos que ter nos preparado, né? Então, se os irmãos estão com alguma dificuldade de tomar essa decisão, tome em conta tempo, porque eu creio que o papai está chamando, né? Mas eu acho que uma hora ele vai parar de chamar. Então, né, se eu estiver equivocado, né, nessa ideia, os irmãos anciãos me corrijam, mas que essa decisão tem que ser tomada o mais rápido possível. Os feixes têm que se amadurecer juntos, né? Eu vejo alguns irmãozinhos falando de vender imóvel para vir. Eu vou dar um testemunho aqui rápido dentro do testemunho sobre esse assunto. Nos últimos 3 meses que eu estava em Londrina, eu fui quase todo domingo lá para Londrina para fazer o partido do pão com o irmão Robson, com a irmã Edna. E nós nos reunimos lá e a irmã Edna mora no centro da cidade lá. E minha família tem um apartamento, umas 3 quadras do apartamento da irmã Edna lá. E aí quando eu saí, aí teve um domingo e eu já estava orando pro papai vender, abençoasse que vendesse aquele apartamento para mim pegar minha parte e vir para BH, né? Colocando as coisas da carne assim, né? No primeiro plano. Eu tava orando e aí esse domingo eu tinha ido lá. Quando eu saí, 1 hora, 2 horas da tarde, eu parei em frente o apartamento da minha família lá e comecei a orar pro papai, né? Ô papai, abençoa que venda esse apartamento para vir pegar minha parte, para eu ter condições de ir para BH. Aí orei, tá, e voltei para Maringá. Quando eu cheguei em Maringá, eu fui escutar a ministração daquele dia e a mensagem era assim: papai Arthur estava falando, meus irmãos, não fique esperando herança de família, porque a sua herança é IAL. Entendeu, meus irmãos? Essa foi a mensagem daquele dia. Aí eu compreendi. Aí eu compreendi o que o papai estava falando para mim. Meu filho, esquece esse apartamento. A sua herança é IAL. E depois daquele dia eu nunca mais orei para vender aquele bendito apartamento. Entende, meus irmãos? Nunca mais orei. Deixei de lado e o papai providenciou outros meios, para outros recursos para me vir para cá. Então, meus irmãos, você pode orar para vender algum bem? Nem pode. Acho que deve orar. Mas não coloque a sua força, não coloque a sua esperança na venda desse apartamento ou desse imóvel. Porque às vezes não é da vontade do papai que venda agora. Ele está provando a tua fé, né? Se eu tivesse esperando vender aquele apartamento, até hoje eu estava lá, porque o apartamento não foi vendido ainda. Entende, meus irmãos? Até hoje o apartamento está lá para vender. E se eu tivesse ficado lá? Então, meus irmãos, cuidado para não colocar esperança na venda de um imóvel e ficar aqui na terra com esse imóvel. Entendeu? Então, meus irmãos, não é fácil tomar essa decisão, como eu disse, mas tem que ser tomada. Tem que ser tomada. E o mais rápido possível. Tá bom, meus irmãos? Não permita que os espinhos sufoquem vocês, família, falando mal, insultando, ou qualquer outro obstáculo. Não permitam que esses espinhos sufoquem vocês. Venham para BH enquanto antes. Assim como não faltou nada para os outros, não vai faltar para vocês também. Tá bom, meus irmãos? Aí fica aqui meu testemunho meu pequeno testemunho de fé. E que papai Yaucha possa abençoar cada um de vocês e que todos nós possamos aqui crescer em estatura do perfeito varão, diante de Yau e diante dos homens, em cachos, em feixes, para que a hora que acabar o tempo de Filadélfia, nós iremos invocar, nosso papai vai invocar, e nós vamos embora dessa terra, meus irmãos. Tá bom? A humanidade não compreende isso, mas nós compreendemos. É por isso que viemos beber água da fonte da vida, ouvir a voz do Espírito que dá a vida. Tá bom, meus irmãos? Fique na paz do papai Yaucha. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau.